Sejam muito bem-vindos ao nosso 12º episódio do FocCast, o podcast exclusivo do Grupo Educacional Oswaldo Cruz. Como sempre, eu sou a Giovana e eu tô aqui com o Irabel. Eu sou o Irabel, sejam muito bem-vindos mais uma vez e hoje aqui nós estamos com duas feras da engenharia. Eu prometi que eu não ia falar que era a mãe das engenharias para eu não apanhar, né? Mas não quero arrumar encrenca. Então, hoje aqui nós estamos com o professor Hassan, professor Wagner, né? Que são dois especialistas nossos aqui da área. E aí a gente vai começar um pouquinho querendo saber a história de cada um de vocês, né? Como vocês chegaram até a engenharia e um pouquinho dessa, da experiência profissional, porque uma das características que nós temos aqui é que os nossos professores, eles têm tanto a vivência acadêmica quanto a vivência em campo, isso é muito importante. Então a gente poderia começar com o professor Hassan. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, professor. Sim, com certeza. Eu sou engenheiro civil, meu nome é Hassan Barakati, estou hoje coordenador do curso de Engenharia Civil, tenho minha vida profissional fora da faculdade e a minha vida profissional é o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, né? E hoje a gente monitora todas as chuvas, né, que venham causar problema com uma certa antecedência para emitir alertas na cidade de São Paulo. É um serviço pioneiro, ele serve de modelo, de base para vários estados, né, no Brasil, né, inclusive de fora do Brasil. Então, esse é um sistema que foi basicamente implantado por engenheiros civis, né? Tem gente que acha que engenharia civil não deve trabalhar com chuva, né? Chuva é da área de meteorologistas. Não, mas existe uma sinergia entre essas profissões. Desde que você consiga trabalhar ou que o meteorologista diga para você o quanto vai cair, o engenheiro civil ele tem a obrigação de saber o que vai acontecer na superfície do solo, né? Isso está dentro da área de hidrologia. E também estou presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis do Estado de São Paulo, né? Além disso, já fui conselheiro do CREA na Câmara de Civil, então a gente tem uma representação muito grande dentro da área, né? Além disso, dou aula na Faculdade Oswaldo Cruz, nas disciplinas de climatologia, hidrologia, hidráulica e também de materiais de construção. Então esse é um breve currículo aí da nossa atuação dentro da faculdade e como engenheiro civil pós-graduado da Faculdade Oswaldo Cruz. Que legal. Quando a gente recebe aqueles alertas então no celular de chuva forte, atenção, área de risco, é tudo exatamente contigo. É tudo comigo. Eu que viro a chave para que movimente tanto Defesa Civil quanto Corpo de Bombeiro, com as secretarias envolvidas, né, para poder dar uma assistência para a população atingida, né, aqueles que moram em encostas, por exemplo, com um volume de chuva e a infiltração dessa água no solo causa o escorregamento. A gente vê muito isso fora do estado, principalmente no sul agora, que as chuvas estão muito intensas, né, você consegue observar, por exemplo, as grandes enchentes e também os escorregamentos, ou seja, esses escorregamentos são problemas porque são pessoas que moram em área são de poder aquisitivo mais baixo, que são empurrados para essa área e normalmente essas pessoas elas sofrem com isso. Então você tem que ter um sistema para que vá tirá-los de lá para protegê-los. Agora, recentemente, nós tivemos aquele evento de São Sebastião, né, que teve mais de 60 pessoas que perderam suas vidas, né? Então aquilo foi um evento extremo. Mas tudo bem, por que as pessoas estavam ali? Porque o poder público permitiu que essas pessoas estivessem nessas áreas que são vulneráveis, né? Que poderão, que aconteceu, né? A questão do escorregamento. Então, o alerta nessa hora é justamente para salvar essas vidas. Que legal, né? Que legal. E honestamente, professor, eu não imaginaria que era um engenheiro civil quem fazia esse tipo de trabalho. Se me perguntasse, eu falo, gente, eu acho que eu não sei quem é que faz. Na verdade é assim, é um conjunto, né? Você trabalha numa área onde você tem várias profissões atuando junto, né? Então nós temos, por exemplo, técnico em monitoramento, que os meus técnicos são formados dentro da nossa empresa e são geógrafos. Por que geógrafo? Geógrafos. Porque o geógrafo ele precisa ter noção de espaço, precisa olhar o mapa, ele precisa entender o mapa, para onde emitir o alerta, para onde orientar o alerta, né? Nós temos também o meteorologista, que é aquele que faz a análise, né, e faz toda a previsão do tempo, né? Sim. Para poder dizer, olha, vai chover forte e tudo mais. E quando essa chuva começar a cair, com as tecnologias que nós temos, o engenheiro civil ele é apropriado para essa parte, porque
Ele conhece de hidrologia, ele conhece de hidráulica, então ele sabe o sistema, né? Como que funciona? Como funciona de drenagem, até mesmo a microdrenagem de uma cidade que hoje, a cidade de São Paulo, é uma grande bacia. Hoje, para vocês terem catalogado, hoje nós temos aí em torno de 281 rios, córregos e ribeirões na cidade de São Paulo, de competência da Prefeitura de São Paulo. Então você veja, você está andando aí pela cidade de São Paulo e às vezes você está andando em cima de córregos canalizados e não está nem sabendo. Não é verdade? Então, além disso, né, você pega todo esse grupo de profissionais, eu tenho uma assessoria de imprensa. Por quê? Como você gera muita mídia, né? E por conta dessa mídia, você tem que ter alguém que te oriente o que falar, o que não falar, né? Como transformar aquela informação técnica, né, palatável para aquela ponta, para aquelas pessoas que não entendem como funciona, né, e dizer, olha gente, vai chover, hein? Né, vamos nos proteger, e não dizer de forma muito técnica que a pessoa não vai entender. Mas o que ele diz? Quando a imprensa diz, por exemplo, fala assim, está previsto chover 30 milímetros. Aí o cara fica olhando assim, quem não entende, quem não é da área, eu já pesquisei. Quem não é da área já fala assim, mas o que é 30 milímetros, né? 30 milímetros, você olha, a altura de uma régua, pô, bacana, né? Não, 30 milímetros não é isso. É 30 milímetros? É 3 centímetros, né? Então, aí você fica imaginando o que significa isso. É muito simples. Cada milímetro ele corresponde a 1 litro de água despejado em 1 metro quadrado, né? Aí se você falar assim que em 1 metro quadrado vai cair 30 litros de água, é o caos. Quando? Quando essa chuva acontece dentro de 1 hora. Então, 1 hora chovendo e vai ter um aumento do nível de 30 litros de água, você vai ter 30 litros de água, né? É realmente preocupante. Agora, se esses 30 milímetros forem espaçados ao longo do dia, durante 24 horas, isso nada mais é do que um sereno, uma chuva leve. Então, essa coisa do 30 milímetros é muito vago, né? E esse 30 milímetros é dado por modelagem matemática, que nunca acerta. Você vê, por exemplo, o alerta da Defesa Civil do Estado, eles falam muito sobre isso. Olha, esse final de semana vai ter 120 milímetros. Que isso, né? Verdade. Realmente que legal, é meio complicado. Mas a gente consegue desmistificar isso, deixar isso um pouco mais entendível, né? Para aquela pessoa da ponta que realmente necessita daquela informação para ela se autoproteger. Que legal, que legal. É bem vasto, bem multidisciplinar, né? E você, professor? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Já vou fazer uma correção. Wagner Luiz Baratella é meu nome. Só que quem me chama desta forma é só minha mulher quando ela quer dar uma prensa. Entendi. Baratella, então. Assim, se for no mundo profissional, ou seja, da onde a gente atua aí um bocadinho de tempo, né? É Baratella. Tanto é que você falar, você conhece o Wagner? Ninguém sabe quem é. No campo profissional, duvido que alguém vai associar, tá? Mas é só para dar um panorama. Bom, eu tenho assim como habilitação técnico em edificações, Liceu de Artes e Ofício. Quem passou por lá já sabe que ali não é fácil. Eu peguei uma época que é assim, se você ficasse 3 disciplinas para exame, você era jubilado. Jubilado? Saía. Sabe, não tinha conversa. Tirado do curso. Já é tirado, tá? Então, acima de 3 já ia embora, né? E, então, acho que o liceu para mim, e eu também já trabalhava em obras, né? Então, o liceu, quando ele veio, que eu fiquei sabendo do liceu, eu falei, vou lá. Então, primeira formação, habilitação que eu tenho é de técnico em edificações. O liceu ainda existe, está lá na Rua Cantareira. Depois, na sequência, eu fiz o curso de engenharia civil e um pouquinho mais tarde complementei com engenharia de segurança do trabalho. Tá? Isso vocês vão ver aí no mundo, tanto engenheiros de qualquer habilitação, muitas vezes complementando com engenharia de segurança do trabalho ou outra especialização. E arquitetos também hoje tem bastante, assim. Atuo nas áreas tanto de engenharia civil quanto engenharia de segurança do trabalho, né? Na engenharia de segurança do trabalho, eu sou responsável técnico por uma empresa da cidade de Tietê. Tá? Então, ele é um amigo de 45 anos de amizade. Então, ele montou uma empresa, ele queria tanto o engenheiro de segurança do trabalho quanto o médico.
O médico foi mais fácil porque ele pôs o sogro no contrato. E o engenheiro de segurança ele me colocou como uma amizade e eu sou responsável, atuo. Tá? Então, atuo, assim, ou atuei na engenharia, estou atuando, tanto na parte de campo, obra, pisar em barro, tomar chuva, vento, tudo que vocês imaginar que acontece e rolar numa obra, a gente já passou. Depois de um determinado tempo, a gente foi para escritório, que é onde a maioria dos engenheiros não gosta, tá? Mas aí fui atuar com projeto, especificação técnica, memorial descritivo, contratação, o que me abriu muito a mente, porque quando às vezes a gente só está em campo, a gente fica assim muito, sabe, alinhado com a visão do campo. Mas esquece que antes de vir para o campo tem todo um tratamento, tem pessoas profissionais atuando nessa área. Então, para mim foi extremamente importante passar por essa fase, né, de projeto, memorial, especificação, contratação, que aliás eu uso hoje, mesmo trabalhando como profissional autônomo, eu utilizo tudo isso. Então a gente tem que fazer o memorial, às vezes tem que fazer um projeto, não um projeto muito grande, às vezes projeto pequeno, né? E depois foi atuar na gestão de projeto, fiscalização, engenharia do proprietário, né, que é uma área muito legal para quem está querendo trabalhar na engenharia, né? E praticamente aí nos 10 anos que a gente começou a atuar na engenharia diagnóstica. Uau! O Franzir da tua testa, assim, o que é isso, né? É isso? Então, engenharia diagnóstica é você pegar todo um processo de construção que engloba projeto, engloba memorial descritivo, especificação técnica e a obra em si. Ou seja, engenharia diagnóstica é como o médico faz no paciente. Da engenharia diagnóstica tem aí a sequência que seria o quê? Patologia das construções. Nossa, que Medicina. legal. Medicina. A engenharia civil, ou a engenharia como um todo, foi lá, pediu emprestado para a medicina alguns termos que a gente usa hoje na engenharia civil, ou outras engenharias que precisam disso. Então, tem muitos termos hoje que a medicina já usa que nós estamos utilizando também na engenharia civil, na patologia das construções ou engenharia diagnóstica como um todo. E é isso que eu estou atuando nesses quase 10 últimos anos. A gente também está atuando com diagnóstico ou parecer estrutural. O que está acontecendo? Vocês estão vendo, acho que quem conhece um pouco aqui, o centro de São Paulo, gente, é uma coisa assim que eu amo, tá? Por quê? O meu primeiro cargo foi aquele cargo que todo mundo gosta ou gostaria de ter, porque tinha um nome em inglês pomposo, office boy. Era pomposo. Pô, office boy era o único cargo de uma denominação de uma língua estrangeira. Não tinha. E o escritório era no centro da cidade, na Rua Xavier Toledo. Gente, eu conhecia aquele centro da cidade, Vila Buarque, centro, Praça da Sé, tudo. Isso é maravilhoso para quem gosta. Não só de engenharia, mas também de arquitetura. A arquitetura é lindo mesmo. O que está acontecendo? No centro da cidade está acontecendo muita transformação. Muitos prédios que antes eram comerciais estão se transformando em residencial. Vocês tinham mais ou menos essa ideia? Não. Tá? Ele está voltado agora. Processo inverso Isso que eu ia falar, do eu que pensaria o contrário, né? Não. Se você andar nessa região do centro, Marco Zero, Praça da Sé, e um pouquinho ali para cima, Liberdade, mas descendo, que é a parte que eu mais gosto, né? Praça Ramos, Vila Buarque, toda aquela região do Vale Agabaú, Teatro Municipal. toda essa região, esse entorno, está virando uma região residencial. Claro, tem muito comercial? Tem. E vai continuar tendo. E o que acontece? Nós estamos dando muita assessoria técnica para dizer se aquele prédio pode ou não ser transformado num
conjunto residencial. E aí eu faço uma outra coisa, eu pego profissionais recém-formados ou que em algum momento foram meus alunos, trago eles junto para a gente fazer um trabalho nesse sentido. Né? Então, assim, a parte de docente, fora o âmbito de uma universidade, numa faculdade, a gente está exercendo lá fora também, porque, claro, a gente nunca sabe tudo, mas eu estou mais aprendendo com eles do que eu ensinando para eles alguma coisa nova. Legal. Que a juventude hoje, cara, eles vêm... É um avião supersônico. A velocidade deles em querer chegar logo no destino é muito grande. Então a gente também tem que acompanhar isso daí. Né, essa demanda, né, vamos dizer assim. Por exemplo, se eu fosse fazer, quer dizer, eu faço os cálculos tudo manual, tenho o TQS, né, para quem vai ouvir aqui, TQS é um software para você fazer cálculo estrutural, é o mais utilizado no país. Tem outros? Tem. Mas o TQS é o mais utilizado, né? Tenho, né, já fiz curso para pelo menos saber manusear ou fazer algum projeto. Mas esses jovens de hoje, cara, eles é avião supersônico. Tem tudo quanto é software que você imaginar. Então a gente faz uma parceria nesse sentido também de atuar nesse segmento de parecer estrutural, né? Então é o que a gente está fazendo hoje aí, atuando Que bacana. dentro da gente. Mas como o meu amigo Hassan falou, engenharia civil ela está aberto a vários segmentos. É um leque, tá? E só complementando o currículo, né? O engenheiro Hassan é meu chefe. Por quê? Porque ele é presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis de São Paulo. E eu estou como secretário da BENC, tá? E como a BENC ela tem um assento e uma representação junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e Geociências, né? Hoje nós completamos um ano de conselheiro do CREA. Nós temos um mandato de 3 anos, né? Então esse foi o primeiro ano e de muito aprendizado também. Tá? Ser conselheiro, gente, não é fácil. Imagina. Tá? Porque a gente encontra muita coisa que precisa ser feita na nossa área, qualquer área das áreas, né? Até porque o conselho ele tem 8 câmeras: civil, elétrica, mecânica, geologia, segurança do trabalho, enfim. Cada um tem a sua representação lá dentro, que é o mais importante. Sim. Tá? Então essas são as atividades que a gente está tendo aí para Legal. ajudar a engenharia civil. Muito bom, muito bom. Você viu? A gente está com 2 feras aqui de peso, você viu, né? Currículo Toma cuidado. bem fraquinho, né? Acho bom você se preparado. Currículo bem Eu fraquinho. me preparei, vocês se prepararam? A gente vai de um jeitinho. E eu queria começar com vocês falando que desde que o mundo é mundo, temos engenheiros civis, né? Como é que foi essa evolução, inclusive até chegando nos tempos mais modernos, pós-revolução industrial, que foi quando a engenharia civil foi realmente reconhecida como engenharia civil, né? Como é que foi a introdução de novas tecnologias no mundo? O que o estudante, o futuro engenheiro, ele encontra nessa história? Como que lá dos começos, né, quando surgiu o nosso tataravô da engenharia, até chegar hoje, como é que tá? Como é que foi essa evolução? Bom, se a gente fizer uma analogia, por exemplo, desde que o mundo é mundo, né? Desde o Neandertal e vem seguindo, porque ele já sentiu a necessidade de abrigo, né? Então ele construía casas, ou melhor, abrigos de pedra, depois de madeira, e a coisa foi evoluindo. Hoje a engenharia civil, ela tem uma tecnologia muito contínua, né? Então você tem que estar sempre sendo atualizado para as novas tecnologias. Nada é igual a ontem, né? O futuro sempre ele tem uma demanda nova, uma situação nova, métodos construtivos, né? Então a gente observa isso ao longo do tempo, e eu pelo tempo de formado, eu baratelo aqui também, né? A gente já viu muita coisa, né? Muita evolução, né? Eu sou do tempo, por exemplo, que quando se começava a fazer um prédio, né? Uma construção qualquer, se levava aí de 2 a 4 anos para se fazer um prédio, dependendo da sua altura. Hoje o cara consegue fazer em 2 anos, e otimizando o material. Tudo isso o que é?
é nada mais que tecnologia. Então, essa área tecnológica, se você vê em grandes estruturas, a gente chama isso de grande estrutura, por exemplo, pontes, viadutos, né? Você vê coisas, por exemplo, as pontes estaiadas, né? Que são pontes de concreto, né? Seguradas aí, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas possam entender, sobre cabo de aço, né? E aí no Brasil nós temos, né? Um engenheiro, né? Especialista em ponte estaiada curva. Porque até então era aquelas pontes estaiadas retas. Então nós temos aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, no final da Avenida do Estado, quando atravessa a Marginal Tietê, uma ponte estaiada curva. Isso foi feito e calculado por engenheiro civil do Brasil, brasileiro. Então nós temos as principais tecnologias, o nosso engenheiro é muito capacitado, né, para poder atuar em todas as áreas. Lógico que quando você está num curso de engenharia civil, né, esse curso de engenharia civil ele vai te dar todas as condições para que você consiga prosseguir, consiga melhorar cada vez mais. Você vai começar a se especializar em determinadas áreas. Você entendeu? Sim. Então, isso é muito interessante. Isso é o que move essa roda, né? Porque se a gente for imaginar, se a gente for pensar bem, hoje o Brasil ele depende muito da engenharia civil. Sim, com certeza. Como que você faz o escoamento das produções? Estradas, ferrovias, engenharia civil. Não é? Então, tudo que você olhar hoje, o seu teto, o seu abrigo, tem engenheiro civil. Né? Então essa evolução dos tempos para cá, ela tem aberto, né? Tem muita gente que não concorda muito com isso, mas eu vejo sim um mar de opções, um mar de oportunidades. Né? Isso basta aquele engenheiro querer, né, trabalhar nisso e se especializar nisso. Nós temos hoje ex-alunos nossos, hoje, em áreas assim excepcionais. Na área de gerenciamento, por exemplo, de grandes empresas, seja ela construtora, indústria da construção civil, né? Você tem muita oportunidade por aí no mercado, né? Porque o Brasil é um país sempre em crescimento. Sim. Né? Ele sempre vai estar investindo em obra, e o que move a economia do país é a engenharia civil. Sim. E você trouxe várias áreas, vocês trouxeram áreas assim que a gente nem imaginava, honestamente, assim falando, que era a área de atuação do engenheiro civil. E até por esse poder de raciocínio lógico que vocês têm, de concentração, até outros segmentos absorvem os engenheiros, né? Sim. Então acabam trabalhando até em áreas que teoricamente não são da engenharia. Posso falar um caso que ocorreu de um aluno? Era aqueles dois irmãos. Sim, o Bruini. Os Bruini. Mas os gêmeos. Tem um agora. Tem um agora, não. São os gêmeos que se formaram há 3 anos atrás, eu acho que é mais ou menos 3 anos, 4 anos, antes da pandemia, eles estavam se formando. Formaram-se em engenharia civil. Aí um dia eu estou ali no LinkedIn, né? Falei, pá. Aí eu vejo o nome dele, né? Aí eu vou ver lá o cargo. Ele virou. Ele talvez participou de um concurso, de uma seleção, e ele já entrou quase como se fosse um CFO da parte de financeira do Banco Bradesco. Tá vendo? Aí eu conversei com ele e tal, falei, como? Vocês é engenheiro civil. Como é que chegou aqui? Né? Aí ele explicou que houve uma oportunidade, ele estava como estagiário na prefeitura, e aí ele viu essa oportunidade, ele foi lá, se prestou a fazer toda a seleção e passou. Ele ficou praticamente uns 4 anos até, 3 a 4 anos lá dentro do Bradesco, parte financeira. E agora eu soube que tanto ele quanto a esposa eles foram para a Irlanda, ele exercendo na Irlanda engenharia civil, e a esposa dele como advogada também, parece que eles já conseguiram liberação. Mas eu vou te dar um outro dado. Quando eu estava fazendo o curso de técnico em edificações, eu tinha que fazer um trabalho, eu só não me lembro o trabalho, mas eu sei que eu tive que ir até a USP, né? E na USP era dentro da Faculdade de Economia. Era um trabalho que tinha dado, eu falei, bom, acho que a melhor fonte de pesquisa que eu tenho é Faculdade de Economia da USP, né? E quando eu chego lá, estava sentado, tinha um folder lá da composição dos diretores e tal. Você acredita
que desde, vamos dizer assim, o reitor, ou os vice-reitor, enfim, todo mundo que tinha um cargo hierárquico dentro da faculdade de economia, a grande maioria deles era engenheiro da Poli. Por conta da capacidade de cálculo, de resolução de problema, né? O mercado financeiro, ele opta pelo engenheiro, né? Hoje ele dá muita preferência pelo engenheiro justamente por causa do raciocínio lógico. Ele precisa de gerente de banco, você pode procurar vários gerentes de banco. Várias empresas em que eu atuei, os engenheiros não exerciam o cargo de engenheiro civil, era por exemplo, cargo de gestão mesmo. Tem um outro ex-aluno que eu participei do TCC dele agora, não sei se você lembra, o Donizete, que veio da FESP. Sim, sim. O Donizete é um aluno que veio da FESP, terminou aqui a graduação na FOC. Eu participei do TCC dele, que ele fez uma pós-graduação pela Exalc, né? Foi há 2 semanas atrás. E o caso dele é assim, emocionante, tá? Porque assim, ele se formou em 1 ano, 12 meses, por exemplo. A mãe dele desencarnou. 6 meses depois ele teve um AVC e 4 meses depois ele teve uma falência renal. Meu Deus. Uau. E foi fazer o curso de pós-graduação em que ele é engenheiro civil, mas ele se especializou muito em questões de orçamentos, de preços, né, de Custos. custo de obra, tá? E ele falou, não, eu quero fazer. Uma área Eu falei, super importante hoje dentro exato, do porque é o que dá o determinante para você. É que não, starta, né? Dá para investir. É viável. É viável. É viável. E ele foi determinante, ele falou, Baratelli, ele me ligou, eu falei, o que você acha? Eu falei, vai fundo, cara. É o que você já faz, que você gosta, né? E ele fez lá com muito esforço, 1 ano e meio, ficou ali e tal. Obviamente, com o AVC você tem dificuldade de fala, né? Mas os doutores da banca lá entenderam perfeitamente. E ele se especializou agora em orçamentos e preços unitários. Aí a grande pergunta foi do doutor da banca, né? Que normalmente você tem especializados, profissionais especializados nessa área. Aí o doutor da banca perguntou para ele, de quem é essa planilha? Que eu nunca vi. Ele montou uma planilha. Que legal. Que impressionou um doutor, Exatamente. né? Você vê. Uau. Ele falou, pô, eu nunca tinha visto uma planilha dessa, mas o que eu estou querendo chegar, assim, dentro da sua pergunta, né? As evoluções que tem e o que às vezes os estudantes ou aqueles que estão querendo engenharia, no meu tempo era assim, essa também. Todo mundo queria entrar na engenharia para construir prédio. Era assim, construir prédio. Eu acho que também é uma coisa que a gente faz essa associação, né? Você vai fazer engenharia civil para construir casas, prédios e etc. Então, agora eu estou te dando um exemplo de uma pessoa que ele já foi construtor também, em algum tempo ele também era construtor, depois é que ele se formou em engenharia, né? Mas ele se especializou em orçamentação de obra. Tá? Por exemplo, todos os casos que chegam até a mim pedindo um orçamento, alguma coisa, eu passo para ele. Ou como nós já tivemos oportunidade, uma outra coisa que eu faço, são perícias judiciais e extrajudiciais. E numa perícia judicial, vocês lembram o prédio que caiu ali no Largo Paissandu, o Hilton Paes de Almeida? Que pegou fogo. Que pegou fogo. Pegou fogo. Dia 1º de maio de 2016, se não me engano. O ano. 1º de maio eu tenho certeza, acho que é 2015, 16. Nós montamos, eu fui perito convidado, tá? Não fui o perito nomeado, mas fui convidado. E montamos uma equipe multidisciplinar. Tá? Porque a gente viu que tinha várias coisas lá, e todos engenheiros civis. Tá? Porque cada um especializado em alguma coisa. Um ia elétrica, outra ia nessa especialidade. Era mais estrutural, a elétrica nem tanto, né? Mas, por exemplo, nós convidamos o professor Edson Matar, que é dessa casa, que ele atua aqui como professor. Convidamos o Donizete, porque a gente precisava de orçamento. O juiz perguntou, para repor toda essa estrutura aqui que foi danificada, quanto que vai custar? Ninguém adivinha. Outra coisa que eu falo, engenheiro civil não é vidente. Não. Porque às vezes você chega no local, o cara já quer saber quanto se dá ou não, se é possível. Eu fiz curso de engenharia civil, não fiz curso de vidência.
Posso até fazer em algum outro momento, né? Mas não é isso. Então tem muita gente que pensa que a gente já vai com a receita pronta, que está tudo aqui. Não é assim. Então eu só estou dando esses panoramas, trazendo lá a evolução e da especialização. Outra coisa que eu vejo que talvez alguns profissionais poderiam se encaminhar. Pesquisa. Legal. Também. Sabe, pesquisa. Hoje nós temos aqui em São Paulo, principalmente, o Instituto de Pesquisa Tecnológica. Tem alguns outros laboratórios independentes e não vinculados, ou seja, do setor privado? Tem. Mas eu pelo menos vejo, talvez o Hassan veja isso também, a gente falta profissionais que se possam dedicar à pesquisa. Nós precisamos, porque a evolução tecnológica, ela está aí. A gente precisa de equipamentos, a gente precisa de novas técnicas de construção. Eu pergunto, por que a gente está ainda construindo parede tijolinho por tijolinho por tijolinho? Não dava para fazer diferente? Já tem. Já tem. Hoje já a tecnologia você tem parede, permite hoje que você... Você já tem parede, por exemplo, hoje em EPS com malha de ferro, tá? Que ela tanto tem um tratamento acústico ou térmico, tá? Você tem parede também, né? Sim, você tem parede de concreto, só que aí entra sempre uma questão de cultura. Eu gosto de tijolo. Então tá bom. Só que vai demorar mais para construir. Então, às vezes, essa questão da pesquisa tecnológica, ela vai enfrentar a barreira de quebrar culturas. Sim. Tá? O governo do estado fez uma habitação para poder dar moradia para aquelas pessoas que perderam as suas casas em São Sebastião em tempo recorde. Tempo recorde. Prédios de 4 andares. Tudo módulos, né? Tudo em módulo. Modular. Isso foi feito em 8 meses e já foi entregue, a população está morando lá. Então veja, isso é tecnologia. Indo um pouco para o que o Baratella falou, hoje nós temos, por exemplo, dentro da equipe onde eu trabalho, né, porque eu também sou funcionário de uma fundação da USP, nós temos engenheiros lá, engenheiros civis, que analisam projeto, ou melhor, analisam viabilidade de projeto para o serviço público. O que é isso? Fala assim, o serviço público precisa canalizar um determinado córrego, ou precisa criar um piscinão para resolver um problema de enchente. Ela contrata o projeto, esse projeto vai para a fundação analisa, fala, isso aqui não vai resolver o problema, ou isso aqui vai resolver o problema, ou nós temos uma alternativa melhor. Entendeu? Isso feito por engenharia civil. Então você veja que esse leque de atuação, né, não tem limite. Absurdo, não tem limite. Não tem limite para o engenheiro civil. Tem uma aplicação. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, tá? Vamos supor que vocês tenham um dinheiro e vocês querem construir a casa dos sonhos de vocês. Tá? Então você tem lá uma disponibilidade financeira, tem um terreno, tá tudo. Aí você pode tanto contratar um engenheiro quanto um arquiteto. Tá? Que isso também é uma briguinha. É um problema sério. É uma pergunta que eu queria até depois fazer com vocês. Aí você construiria uma casa sua, residencial, de lazer, para você morar, construída com estrutura metálica? Eu acho que sim. Talvez antes Eu não. conferiria. Hoje, com um pouco do conhecimento que a gente tem, sim. Por quê? Questão de cultura. Tá, eu já sei que tem uma empresa que ela atua com estruturas metálicas e o próprio sócio, diretor, ele está construindo a casa dele aqui no interior. Como exemplo já. Acho que é Atibaia ou Itatiba, alguma coisa assim. A casa dele está sendo construída toda ela em estrutura metálica. Tá? Eu acho que a gente, que tem uma outra geração, a gente se arrisca mais nessas Talvez escolhas. Aceita mais. Eu não diria nem isso. Eu acho até que a informação ela chega com muita facilidade aqui. Sim, é né? verdade. Por isso que eu falei que Antigamente talvez você não antes tinha não. isso, né? Então essas tecnologias não chegavam com essa facilidade que nós temos hoje, né? Por exemplo, se vocês olharem, né, a gente falando em termos de cultura, né? O americano ele já tem uma outra cultura com relação É madeira. Madeira. madeira, E eu sou né? viciada Para em ficar vendo residência. esses
vídeos. Né? Então você vê, por exemplo, a cultura, eles só constroem madeira, eles não usam alvenaria. Eu sempre perguntava, professor, eu até pesquisei por quê. É uma dúvida que todo mundo tem, né? E usam, inclusive, a estrutura metálica, por exemplo, para fazer grandes edifícios. Aí lá eles usam. Se você vê aqueles filmes antigos, por exemplo, que fica aqueles caras pendurados lá em cima e tal, comunidade, é tudo estrutura metálica. Tudo estrutura metálica. Eu vou dar um exemplo aqui perto. Subi na Avenida Angélica, tem a Escola Pan-Americana. Sim. Lá perto do número 1500. É um prédio de pequenas alturas, né? Deve ter acho que 4 pavimentos, estrutura metálica. Aqui na Francisco Matarazzo, em frente aos Sondas, tem uma escola, eu não lembro o nome da escola, também estrutura metálica. Então, se você buscar prédios no estado de São Paulo, teoricamente é o estado mais rico, onde tem as empresas profissionais, a gente vai encontrar poucos prédios de estrutura metálica, tá? Essencialmente estrutura metálica. Você vai ter uma mistura, às vezes, pré-moldado, pré-fabricado, com um pouco de metálica, estrutura convencional. Sim. Então, o grande problema da engenharia, e talvez a civil, é questão cultural, é a reatividade que a pessoa tem em estar concebendo novas tecnologias, novos padrões, novos materiais, sabe? Novos produtos. Aí entra o papel do quê? Daquele que está se formando, de repente ele fala, pô, eu vou para a área de pesquisa, por quê? É vasto. Sim. Tá? Você tem N possibilidades de conseguir. Eu vou dar o exemplo ainda da estrutura metálica. Qual é o ganho? Porque todo mundo fala, bom, tá bom, eu faço metálica, o que eu vou ganhar com isso? Qual é o custo-benefício disso? Prazo. Primeiro no projeto. O projeto é um pouco mais em conta do que um projeto convencional estrutural. Então você já ganha no valor do projeto. Depois você ganha em termos de resíduos sólidos. É verdade. Porque praticamente não gera quase resíduo nenhum. Tá? Questão de sustentabilidade. Sim. A gente está vendo aí todo o ECG, como é que fica. Tá? Prazo de construção. É praticamente um Lego. Você montou, fechou, pintou, instalou. Todas as instalações estão entregue. E um dos custos de uma construção é mão de obra. É que é tempo, né? Que é o tempo da pessoa ali dentro. Que é a Quanto mais tempo vai, maior é o custo da mão de obra. E outra, né? Quando você faz uma construção assim, eu já passei por alguns momentos de construção, inclusive um pouco mais recentemente, numa chácara, você vê que também tem muito desperdício de material, né? Os cálculos. Sim. Então... Aí entra o orçamentista, que ele vai te dar o cálculo de quantidade de material e tudo. Já é um pouco mais moldado, você faz seu projeto do jeito que você quer e você sabe que os seus recursos vão ser muito bem utilizados. E a gente tem esse problema. Se for meu pai, é uma casa e meia. Meu pai sempre construiu uma casa e meia. Então, mas dentro dessa sua observação, olha para você ver que coisa interessante. Eu, dentro da disciplina que eu dou hoje na Oswaldo Cruz, né, no terceiro ano, hoje o 5º semestre, né, porque o nosso curso virou semestral, os nossos alunos, eles saem da minha disciplina calculando uma casa desde o início até o acabamento dela. Então, ou seja, ele sabe, por exemplo, quanto que ele vai gastar para levantar uma parede de alvenaria, a gente está falando de construção, né, comum, convencional. Tá? Então ele sabe quanto que ele vai gastar de areia, quanto que ele vai gastar de cimento, quanto que ele vai gastar de tijolo, quanto que ele vai gastar tudo. Ou seja, fala, olha, eu vou gastar X nessa alvenaria, então não tem... Lógico, toda construção convencional ela tem um desperdício, mas você tem que minimizar esse desperdício. E o nosso aluno ele já sai com esse conhecimento. Tanto que quando eles saem para o mercado, né, para o estágio e tal, uma das coisas que os caras da construtora fazem é calcula aí quanto que vai de azulejo, massa, argamassa, já aproveita. O cara já tem a nossa base e ele tira de letra isso. Legal. Professor, e agora aproveitando que você falou sobre essa disciplina, no nosso curso de engenharia civil aqui, né, assim, o que o aluno pode esperar? Eu sei que tem o ciclo básico, né, que aí é onde vocês aprendem a ser os ninjas dos cálculos. Sim. E aí depois tem as especialidades. Então, no curso de engenharia civil, assim, quais as disciplinas que o senhor poderia mencionar aqui que o aluno vai aprender, que é importante, que é interessante para ele? O diferencial da FOC, né? Então, olha para você ver, o diferencial da FOC, né, um dos diferenciais que eu considero, né, primeiro,
os nossos cursos, o nosso curso de engenharia civil, ele é 100% presencial, tá? 100% presencial. Laboratórios, né, de engenharia, de mecânica dos solos, de topografia, né? E, além de tudo, os professores que partem a partir do 5º semestre, né, que daí já entra propriamente na engenharia civil, são todos profissionais do mercado. Isso é importante. Ou seja, você vem do mercado, aplica a sua disciplina e traz o exemplo seu para os alunos, ou seja, né, você tem tudo isso. Além disso, os nossos alunos que acabam se formando aqui dentro, eles mantêm um vínculo com os professores. Nós temos alunos, né, Baratella, que até hoje mantêm contato com a gente, fazem consulta, enfim, abrem portas para os nossos alunos. Trazem ideias novas trazem também do ideias mercado novas. Então, assim, as nossas disciplinas hoje, né, elas atendem perfeitamente o profissional do mercado, né? Agora, nós estamos trabalhando num projeto para ir atrás das empresas para saber o que elas precisam. Que legal. Qual é o profissional da engenharia civil que você está precisando? Nós vamos formar aqui na Oswaldo Cruz. Eu sou extremamente apaixonado pela Faculdade Oswaldo Cruz, primeiro porque os professores, né, eles têm uma liberdade muito grande dentro de uma responsabilidade e qualidade técnica muito grande aqui dentro. Nós aqui, a gente pega o aluno, né, o nosso discente na mão e leva, encaminha ele para o mercado de trabalho. Tanto que os nossos alunos hoje não tem ninguém desempregado. É uma relação bem mais próxima. Está todo mundo trabalhando, até onde eu mantenho contato, porque a gente vai formando os grupos, né, os grupos vão saindo, mas você ainda continua nesses grupos, né? Então até hoje a gente mantém o contato. Então as nossas disciplinas, elas estão voltadas para o mercado, seja na parte construtiva, seja na parte de marketing, né? Também o próprio TCC, nós temos um professor específico para isso. Então, ou seja, todo o acompanhamento didático, profissional, nós temos aqui dentro do Oswaldo Cruz. Legal. Né? Esse é um grande diferencial que eu vejo. Né? O aluno sai daqui com a experiência de quem está no mercado de trabalho. Não é um professor que ele vive de dar aula. Não. Não é um acadêmico. Ele trabalha durante o dia e vem à noite aqui para poder aplicar o seu conhecimento para o nosso discente. Você está sendo o tempo inteiro atualizado, né? Porque quando você está no mercado, Perfeito. Você está vendo o tempo inteiro que está acontecendo, o movimento acontecendo. Enquanto você estiver no mercado, você está acompanhando as tecnologias para levar isso para dentro da sala de aula. E daí é uma coisa que você percebe que, putz, as pessoas, não faz tempo que eu não vejo ninguém fazendo isso ou usando aquilo. Está sendo substituído por outro tipo de ferramenta, outro tipo de projeto, outro tipo de estrutura, você já consegue ir absorvendo isso e trazendo para cá. Então, vira uma coisa viva, né? Sim. Porque é uma coisa viva também, a engenharia no geral. E tem outra coisa que aí eu sou testemunha disso, né? O arrojo de alunos que se formaram, né? Hoje eu tenho contato com pelo menos 3 deles direto, tá? O Henrique, o Diogo e a Daniele, que são casados, eles vieram aqui concluir o curso, né? Então eu tenho uma parceria assim de trabalhos atuando em conjunto. E por que eu digo arrojo? Eles foram arrojados no seguinte sentido, eles montaram a empresa deles. Tá? Então o Henrique hoje virou um construtor, sabe? Ele faz obras, né? Seja uma simples reforma ou alguma construção, ele lá abriu a empresa dele e está... Então, a gente tem uma parceria, eu passo muita coisa de serviço em conjunto. E o Diogo e a Daniele, eles viraram projetistas. O foco deles é projeto. Aí ele se especializou em projeto de estrutura metálica e ela em estrutura convencional, de concreto armado. Casal, estão juntos, fazendo o que eles gostam dentro dessa área. Então, eu vejo que dá essa possibilidade de empreender, né? Empreender de serem empreendedores. Exatamente. Então, mais isso, né, gente? É uma das premissas, né, nossa no curso de engenharia civil, não é formar o profissional para ir procurar um emprego, mas também dar a oportunidade para que ele possa, né, constituir a sua própria empresa, prestar o seu serviço, né? E ele acaba gerando emprego. Além desses ex-alunos que nós tivemos aqui, na Oswaldo Cruz, nós temos outros também, né? A Vitória Pontoni, por exemplo,
montou uma empresa, uma pequena construtora, constrói, reforma também, a Rê também faz. Então, quer dizer, a gente tem um grupo, um leque, né? Porque a gente dá esse diferencial. A gente, né, não foca só naquele cara que vai sair daqui com o canudo na mão, batendo de porta em porta. Não, você tem condições de poder, né, ter aí a sua empresa, gerar emprego. Cara, esse é um grande diferencial da Faculdade Oswaldo Cruz com relação aos outros cursos que a gente vê por aí. Legal. Que legal. Gente, é muito incrível. E os jovens hoje, eles são, e eu falo por mim isso, eles são muito mais arrojados. Tá? Eu fui ter essa independência agora nos 10 últimos anos que eu estou como autônomo. Porque anteriormente eu fui o quê? Seletista. Eu fui nessa direção, entendeu? Porque era o que eu tinha na época, assim, a seguir. Mas hoje não. Hoje, se um profissional recém-formado e chegar para mim, o que eu faço? Foi, empreende. Vai embora, tá? Obviamente, o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, mas é empreender. A faculdade, ela não fecha a porta para ex-aluno. Ex-aluno tem porta aberta. Isso é importante, né, professor? Aqui. E acessa todos os professores, tem contato com todos os professores e recebem orientação dos professores, né? Dentro da sua atividade, cada um dentro da sua atividade profissional. Isso é importantíssimo, esse suporte para que ele possa ter mais segurança no que ele está fazendo. Legal. Perfeito. Gente, estamos indo para o fim. Tem mais alguma pergunta? Na verdade, a gente vai guardar para a temporada 2, né? Porque assim, lembra que a gente falou? Se começa, a gente vai embora aqui o dia inteiro. Tá ótimo mesmo assim. Depende de vocês. É só fazer pergunta, ou pelo menos tem história para contar. Acho que tem história para contar. Mas eu acho que o mais interessante foi essa visão, porque eu acho que você entra no site da Oswaldo Cruz e vê lá, engenharia civil, eu vou construir prédio, será que é isso que eu quero? Não, e aí vocês vieram aqui... Não é só aqui, qualquer... Se eu pedisse para listar tudo aqui, não caberia nas mãos qualquer de todo instituição mundo. acadêmica, onde aquele aluno vai procurar informações, ele já vai com o intuito de que eu vou poder construir. E não é só construção, engenharia civil, tá? Hoje, por exemplo, atuando como conselheiro do CREA, a gente vê lá em função de várias atividades que existem, o quanto é importante você, primeiro, antes de ser aluno de uma engenharia civil, buscar mais informações e não ficar, muitas vezes, atrelado só, vou construir. Não é isso. Ou também, só vou projetar. Projeto e construção, eu diria que só talvez sejam os polos extremos. No meio disso aqui, ou que tem interface, que tem conexão, que tem alguma atuação de qualquer forma, e as várias habilitações, formações, informações, e o que pode resultar disso é grande. Não dá gente para ficar só projetar e construir. Legal. O que está no meio aqui, o leque de informações, a possibilidade de você atuar dentro desse espectro da engenharia civil, gente, é enorme. É enorme, é vasto. Eu só dei a ênfase em duas situações, orçamento e pesquisa, porque são extremamente importantes, né? E hoje, por exemplo, a patologia das construções que a gente atua é o diagnóstico de uma edificação, que é o que eu comentei dos casos dos prédios antigos. Na verdade, é um paciente idoso, nós estamos falando às vezes de prédio de 60, 70 anos, sim, tá? Que ele vai ter uma outra ocupação. O que você tem que fazer? Igual o médico geriatra vai fazer, ele vai pedir exames, só para dar uma comparação para vocês. Uma analogia, né? Vou perguntar, o que vocês acham que é mais fácil, ser médico ou engenheiro civil? Peraí, gente, agora vocês me pegaram. Eu não estava preparado. Complexos. Não, mas tem que ter um. Perguntei, qual é a atividade ou... Eu falaria que engenheiro, porque quando você está com médico, a pessoa fala ainda. O prédio não fala. Exatamente. O prédio não fala. Esse é um dos diferenciais, né? Da mesma forma que você tem os prédios antigos, você tem as grandes estruturas antigas, né? Você pega, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói. Eu construí, concretei, liberei, tá tudo certo? Não. Ela demanda, né, manutenções periódicas, ou seja, aquela coisa da consulta.
O engenheiro vai lá, verifica se as fundações estão ok, porque existem, né, mariscos que comem o concreto, então ele precisa fazer a raspagem, tem que orientar o mergulhador. Então você tem uma série de coisas. A estrutura está exposta, a ferragem está exposta, bom, então precisamos tomar uma providência. Então, é assim... E tem coisas que não tá visível, né? Não tem... o que é pior, né? O que é o problema. Que é o Porque pior. quando não tá visível, uma coisa é você cair, machucou o joelho, machucou a perna, você vai no hospital, o médico olha e fala, legal. Outra coisa, putz, eu tô me sentindo esquisito, eu não sei direito, tô com alguma dor aqui que às vezes acontece das 6h15 às 6h17, todos os dias, você fala. Agora, quando você tá numa estrutura que não tem, tá perfeita por fora... Como é que Então, você mas aí, diagnostica isso? A sua resposta é exatamente isso. O que acontece? Se a gente vai ao médico, né, você vai lá e descarrega tudo que você está sentindo. Ele só faz a seguinte pergunta: o que você está sentindo? Você vai e descarrega tudo, tá? O que normalmente ele vai fazer? Ele vai te dar uma prescrição de exames, que pode ser laboratoriais, clínicos, enfim. Você vai lá, faz os exames, chega de volta para o médico. Ele olha aquilo. Ele vai fazer o quê? O diagnóstico e te dá as terapias. Remédio, descanso, enfim. Fisioterapia depende do caso. Então, veja, a facilidade do paciente em te dar o que está sentindo já facilita, assim, 50% o diagnóstico do médico. Ele só vai confirmar os outros 50% com os resultados dos laudos, tá? No caso do engenheiro civil, se você parar em frente a um pilar, perguntar para ele o que ele está sentindo, ele não vai te responder. Exatamente. Como você foi construído, não vai falar. As estruturas não respondem, mas elas nos dão sinais. Então, há sinais que demonstram, de alguma forma, quais são esses sintomas. Alguns sinais são invisíveis. Tá? Do mesmo jeito que o médico pede uma ressonância magnética, um raio-x, nós também vamos pedir, porque tem equipamentos e tem formas de você detectar provavelmente aquilo que está invisível naquele momento. Por exemplo, hoje tem câmera termográfica, sabe? Você tem alguns aparatos mecânicos e equipamentos que vão te ajudar no diagnóstico e qual é a terapia. Então vejam que existe muita similaridade entre o que o médico faz em termos de atuação ao seu paciente, que fala, e o engenheiro civil, que tem o seu paciente que não fala. Mas o resultado dos dois, que no final é uma terapia, ou para você melhorar a enfermidade do paciente, como melhorar a enfermidade da estrutura. E aí você vai partir para algum reforço, às vezes até demolição, que é o último caso que a gente espera que aconteça, mas você pode fazer tudo isso. Então, veja assim, a infinidade que tem em você se especializar em algumas situações que ocorrem dentro da engenharia civil. Que legal. Bom, professores, o papo foi muito bom, realmente mostrou o leque que é engenharia civil, que é muito além da construção, né? Construção é uma partezinha ali. Só um pedacinho. E tem um monte de coisa, mas a gente vai para a parte das nossas perguntas muito Aquelas muito complexas. Exatamente, assim, olha, só engenheiro civil mesmo aqui vai conseguir responder essas perguntas agora. Que é, eu vou começar. Pode começar, tá? gente. Se você tivesse que escolher um animal para representar o curso de vocês, qual seria e por quê? Talvez eu vou entrar aqui e falar que tanto eu quanto o professor Hassan, talvez a gente tenha a convergência, né, do João de Barro. Sim, com certeza. O João de Barro. João de Barro. É o que engenheiro representa. da natureza, né? O João de Barro, ele representa realmente a Constrói engenharia, porque ele constrói. Ele tem o projeto dele na cabeça, tem o material especificado, né? Deve ter um orçamento também ali embutido na cabecinha do pássaro. É porque aí vai o tamanho, né? Se ele faz 1 ou 2 ou 3 andares. Né? E é engraçado, né, que o João de Barro, onde você pegar a região, ele faz a espécie, faz o mesmo tipo de construção. É padronizado, né? É padronizado de fábrica, cara. De fábrica, né? Exatamente. Como pode? Ele segue o projeto à E risca, né? resistente, né? Quer dizer, você vê Não que ele gera resiste, resíduo. Não gera. Tá. Zero resíduo. A família inteira vai poder, porque são vários andares, né? Então você tem aí toda uma simbologia do que representa talvez a engenharia e construção civil através de um simples pássaro, né? Aliás, se a gente pensar, a grande maioria dos pássaros
vivem assim, eles constroem os seus próprios ninhos, as suas próprias casas. O restante dos outros animais, a grande maioria, ou o ser humano tem que construir, ou alguns aproveitam a própria natureza, tipo o urso. Ele encontra uma caverna, mas ela já está lá. Se a gente pensar em animal que constrói, né, que dá vida a alguma coisa, a maioria são os pássaros. Ou como a gente conversou também, o castor, né? Que é hidráulica, né? É hidráulica. Seria o engenheiro hidráulico, né? Porque ele faz lá toda a barragem, né? Que está dentro da engenharia civil. Que está dentro da engenharia civil. Engenheiro hidráulico, né? Que é uma modalidade da engenharia civil, né? Que aí ele faz lá a barragem de madeira e tal, para poder ter a sua, vamos dizer assim, a facilidade em encontrar alimentos, né? Agora se me perguntarem assim, o mundo está acabando, qual profissional que você vai salvar? Gente, salva os engenheiros civis, pelo amor de Deus. Os caras fazem tudo, então salva eles, porque Nossa, tem que fazer um engenheiro naval para construir outra arca. Também, né, professor? Então, vamos pegar os engenheiros, então, né? Que legal. Então, acho que os pássaros, em geral, talvez simbolizado aí pelo João de Barros, acho que talvez possa traduzir, né, o que o engenheiro civil ou a construção civil. O pássaro, ele incorpora várias tecnologias, né? Sim. Você tem aí o próprio ninho, né? Mas você tem aquele outro ninho que é fechado também, Sim, né? sim. A base, né? Baixo. Tem um pássaro, eu não sei qual que é o pássaro. Ô Lu, procura pra gente o pássaro que ele constrói um ninho, que é muito legal. Que ele tem duas entradas. Uma entrada é fake e a outra entrada é de verdade, pra lá ele se proteger de cobra. Então a cobra sempre vai pelo mesmo e não tem nada. E ele tá com a família toda dele, o ninho dele, embaixo. Ele constrói como se fosse uma bolsa que só ele consegue entrar. Hã? Tecelão? Tecelão. Tecelão. Então, você vê, isso aí é planejamento, que tem dentro da engenharia Dentro civil. da engenharia civil. Ó, tá o beija-flor. Você já viu o ninho de beija-flor? Beija-flor também. É muito pequenininho. E ele faz como se fosse uma bolsinha mesmo, assim, que só pra ele conseguir entrar, porque é muito sensível, Exato. né? É muito doido. Os pássaros, em geral, eles têm algo da natureza que eu acho que o engenheiro decifrável. civil, ele evoluiu, né? Tem os dinossauros, tá? Assim, aí houve a evolução das espécies, né? Eu acho que o engenheiro civil veio dos pássaros, né? A gente só não voa ainda, né? Com seus meios próprios. Né? Ícaro tentou, mas se deu mal. Ícaro não deu muito certo, né? Não tem. Que legal. Professor, se vocês pudessem ter uma habilidade especial ou um superpoder assim relacionado à área de vocês, o que vocês escolheriam? Olha, é bem difícil essa pergunta Essa mesmo. é uma pergunta, né, assim, a habilidade especial. Pô, o engenheiro ele é bem habilidoso, né? Mas algo assim, tipo, de bate e pronto. Tipo, eu gostaria de ter isso para resolver esse problema de uma vez. Eu daria aula no canteiro de obras, e não na universidade ou faculdade. Seria interessante, né? Eu ainda vou pela engenharia de segurança, né? Para tentar evitar qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de acidente que venha causar uma morte, né? Então isso é muito triste dentro da engenharia civil. Dentro de uma construção. Né? Porque a engenharia civil, cada obra, né? Cada obra ela é uma história, né? Ela não tem um formato, né? Que você fala assim, ela sempre vai ser feita dessa forma, né? Então a gente sempre tem, né? Um método construtivo para isso, né? E esses métodos construtivos, ele acabam às vezes por algum problema ou algum equipamento danificado causando sérios danos, né? A próprio trabalhador da construção civil. Sim. Então, se eu tivesse um superpoder, isso aí eu evitaria, zerava. A parte de segurança do trabalho que é uma parte que eu atuo, né? Eu só vou falar um caso, mas não vou dar nome, tá? Porque é uma questão de sigilo judicial, tá? Eu tive que assessorar uma empresa porque houve na construção uma morte de uma pessoa, um operacional, que ele se desequilibrou, caiu e perfurou o corpo, a barra de ferro. Bom, o perito criminalista deu como nexo causal a perfuração por falta de um protetor. Tá? E aí essa empresa, ela veio até mim para ver se eu poderia ajudá-los a defendê-los, né?
Gente, foi a coisa mais difícil que eu tive na minha vida até hoje. Sabe, eu tive que fazer pelo menos 3 pareceres. Eu até estou vendo depois com o advogado para ver a questão do sigilo, né? Se eu posso passar isso para alguém da área de segurança e transformar isso num case, porque começou com um perito criminalista induzindo que o nexo causal foi porque na ponta daquele vergalhão aquele protetor não funcionou, tá? E foi uma coisa assim extremamente desgastante para a empresa. Eu tive que, assim, não só do ponto de vista legal de normas, tanto NR, norma regulamentadora, norma da ABNT, buscar argumentos e fundamentações para contradizer auditor do trabalho, perito criminalista e justiça do trabalho. Caramba. E conseguimos. Tá? Eles não tinham mais para onde ir acusar a empresa que faz. Impacta toda uma cadeia, né? A empresa só fabrica esse protetor do vergalhão. Você imagina o protetor de vergalhão ser o nexo causal? É complicado, né? Tá? Então a gente conseguiu fazer um trabalho extremamente fundamentado, não teve outra coisa da justiça do tipo, vamos arquivar. Porque tinha outros fatores que a gente fundamentou na questão de segurança do trabalho que não deveria ter acontecido, alguém deveria ter visto para não acontecer, e não fez. Entendi. Que legal. Nossa, que doideira. Inclusive agora nós estamos voltando, né, com a pós-graduação em segurança do trabalho aqui. Exatamente. Que legal. A faculdade É tá bom voltando. lembrar que a gente está com as matrículas abertas, né? Tanto aqui para pós-graduação, mas também o nosso vestibular está aberto. Esperando aqui a sua inscrição. Os novos engenheiros. Os nossos engenheiros civis, sem trabalho não fica, o gama é alta, então tá tudo bem. Se vocês pudessem escolher um personagem de cinema ou televisão, série, aí vai o mundo de vocês, para ser seu parceiro de trabalho, quem seria e por quê? Quem seria a sua dupla dinâmica? Vocês formariam dupla com quem? Boa pergunta essa, né? Mas eu prefiro mais aquela pessoa que auxilia, né? Que o engenheiro, né? Ele não trabalha sozinho, né? Então ele é um grupo, né? Desde o servente, passando pelo pedreiro, o azulejista, o mestre de obra, né? O assistente, até chegar no engenheiro, né? Então eu prefiro assim aquele personagem que representa, eu acho que no meu modo de pensar, é exatamente isso, que dá esse suporte, né, para que o engenheiro possa. Eu diria o Bernardo do Zorro. Né? Porque, veja, o Zorro, ele é o herói, né, e tal, mas quem é que dá condições para ser herói e para ele fazer o que ele tem que fazer? É o cara que assessora ele, que é o Bernardo, né? Então, eu diria que, se a gente for olhar, eu nunca parei para pensar muito nisso, né, mas isso foi meio de bate-pronto, assim, né? Então seria o Bernardo, ou o Alfred do Batman, né? Que também tem, né? O Batman só é o Batman por causa do Alfred. Exato. Se não tivesse o Alfred, o cara, né? Ia ter um problema grave aí de... Acho que não ia conseguir fazer metade das coisas que ele faz, né? É a mesma coisa. No mínimo. Legal. Né? Quem vai abastecer o Batmóvel? Na verdade, ele Não é vai o parar Batman, no posto. Tá tudo pronto lá. Já tá tudo pronto ali, entra no carro e sai, pô. Não é verdade? É verdade. Mais ou menos isso. E você, Sérgio? Não me ocorre nada até agora, né? Como, talvez um coringa, né? Porque é desafiador. E quando você tem alguém desafiador te auxiliando, né? Ou prestando vamos dizer assim, um determinado tipo de trabalho, isso de alguma forma pode te estimular a pensar, a avaliar, porque assim, sempre tem que ter, o teu parceiro tem que ser um cara instigador, né? Legal. Ele tem que estar ali e assim, eu tô falando do Coringa porque às vezes eu vejo o Instagram e tem um stand-up agora que o cara se caracterizou de Coringa, não sei se já viu. Já, ele é argentino. É argentino. É o Maurício Dollins, eu fui no show dele, inclusive. O bom dele é que é Coringa, né? O argentino a gente Deixa de lado. Deixa Essa parte a gente deixa de lado. Viu, Luana? Só você gosta deles. Mas eu gosto de quê? Do argentino ou do Coringa? Do argentino. Não, mas assim, me ocorreu agora, assim, o Coringa, por quê? Porque ele sempre foi desafiador para quem? Pro Batman. Legal. Pensando aqui, nós somos nostálgicos, né? Porque hoje tem dorama, tem um monte de...
de coisa da Tá mais atualizado, professor, mais tá vendo? atualizado, né? Mas assim, a pessoa instigadora que está do teu lado, primeiro, ou ela te segura, pra você não fazer nenhuma bobagem, tá? Ou ela te estimula. Pô, não, vamos aí. Então, eu acho que os parceiros legais para trabalhar são aqueles que te provocam. Legal. Legal. E assim, qual o conselho que vocês dariam para quem está pensando em cursar engenharia civil? Ame. Para o que vai entrar agora? Ame a engenharia. Se você não gostar... Porque assim, quando você entra em alguma habilitação, às vezes ela é muito única e muito ali. E aí você acaba se desgostando, porque vai fazer a mesma coisa durante 40 anos, não sei o quê. Não. Eu falei aqui no começo, eu já passei campo, projeto, gestão de projeto, enfim, eu já passei por várias áreas dentro da engenharia. Mas você tem que amar, você tem que gostar, você tem que procurar coisas novas até para fazer dentro daquilo que você já faz, né? A engenharia civil, ela te dá essa opção, né? Então, se você não gostar de engenharia ou minimamente de cálculo, não faça engenharia, né? Engenharia precisa disso, precisa gostar de cálculo, né? E gostar do que está fazendo. Até porque, quando você começa a cursar a engenharia, você começa a entender esse universo. E a partir do momento que você passa a entender esse universo, você será um ótimo profissional. Então, eu resumiria só em uma palavra só, como o Baratella falou: ame. Legal. Que ótimo. Que legal. Porque tem uma coisa assim, os formandos, normalmente eu tive, o Hassan teve, todo mundo tem aula de química. Ah, mas química eu só vou ver aqui e tal. Muito engano. Quem trabalha hoje com engenharia diagnóstica e patologia das corrosões tem que saber química. Tem que saber. Porque nós temos um fenômeno dentro da patologia que é o fenômeno da corrosão. Como é que você vai inibir a corrosão? E é uma reação química. Entendeu? Então, mas eu nunca mais vou ver química. Olha, Não vai por esse essa caminho. pergunta, às vezes, acontece em sala de aula, né? Pô, mas por que eu estou vendo tal assunto se eu nunca vou usar isso? Não é bem assim, né? Esse assunto está dentro da grade curricular, porque justamente em algum momento Você vai precisar. você vai precisar disso. Nada Dependendo de onde inútil, você né? se especializar, você vai usar aquilo. Sem dúvida. a integral, derivada, não vou ver. Vai. Vai sim. Como vai? Guarda que você vai. Só que aí vai. você vê essas coisas, depois de ter a sua habilitação, a sua graduação, você vê isso de uma outra forma. Até é outro entendimento, porque quando a gente está dentro do banco da faculdade da universidade, você está vendo aquilo lá meio amarrado, sabe? Uma obrigação, tem que decorar. Não, você não vai mais decorar. Você vai entender agora. Hoje não se decora nada. Não, não é só aplicar, você vai Hoje não se entender decora. o que tem por trás dessa matemática. É. Tá? Então, química. Pô, eu vou ver aquelas reações, agora eu vou sair entender quais são as reações, entender das denominações. Você vai ter uma outra visão deste aprendizado. Você não está mais agora obrigado a aprender. É. Agora você vai É ter... aquela coisa mecânica, né? É uma coisa assim que ela já te remete a um outro entendimento, né? Não é mais curiosidade. Exatamente. Sim. Legal. Para a última pergunta agora, para finalizar, Infelizmente, né? né? Para finalizar aqui, qual que é a sua história mais engraçada dentro da área? Que aconteceu assim, não é necessariamente só engraçado, pode ser curioso, pode ser diferente, uma coisa que foge completamente do padrão. Me contem aí, o que... A única coisa que me ocorreu agora lembra do Wagner Luiz Baratella? Quem faz isso é a minha esposa Lucy, né? Eu estava numa obra e era um final de semana, sábado, tinha horário porque era na via pública e tinha que terminar. Aí tinha poucas pessoas na equipe. Um senhor de idade que logo na primeira movimentação de carga de material, ele sentiu uma lesão nas costas, ficou encostado. Bom, aí tinha mais 4. Um era motorista, então sobraram 3. Um era o encarregado, sobraram quantos? 2. E tinha prazo para a gente liberar a via pública, tinha uma série de coisas.
Aí eu falei, com 2 não vai dar certo. Tinha que fazer uma concretagem de eletrodutos, tal, concreto, tubulação e vala, que estava mais ou menos, se não me engano, acho que eram uns 2,5 metros de profundidade, Caramba. né? Aí eu olhei bem aquilo, vi, falei, quer saber? Entrei dentro da vala e comecei a trabalhar com os 2 lá, né? Aí tava ali, puxando enxada, concreto, colocando tubo, não sei o que, tudo lá. Só que assim, eu tava só com bota de segurança, não era bota de plástico, né? Então você imagina onde tinha concreto depois, né? Aí tô lá, malho dentro da vala junto com os outros 2 operacionais. Aí eu dou uma olhada para cima assim, era o dono da empreiteira. Ele só olhou para mim. Eu não acredito. Tá fazendo nisso. aí embaixo. O que você tá fazendo? Eu falei, cara, você manda aqui 5. Um motorista, um cara que ficou doente e o outro é encarregado. Com 2 você quer terminar isso aqui? Não dá, né? Eu falei, então eu tô aqui te ajudando, tá? E a gente tem prazo para terminar. Até aí tudo bem. Aí eu saí e tal. Você sabe, concreto depois ele endurece, fica aquela pasta, aquela coisa ali e tal. E para chegar em casa? O sapato Eu moro em apartamento. Ai, a esposa deve ter ficado feliz. É, exatamente. Alegre. Aí que ela falou, Wagner Luiz Baratella. Calça tudo suja. Bom, a bota eu tive que jogar fora, cara. Porque não era Concretada, não era a bota apropriada para uma concretagem. Daquela ação. É bota de couro, de segurança. Praticamente eu joguei fora, né? E calça, camisa, concreto vai caindo, espirra, tudo. Gente, foi um banho que eu E tive. queima, né, o tecido também. Né? Também, tudo. Nesse dia o Wagner Luiz Baratella tomou uma chamadinha, né? Exatamente. Chamadinha. Além de quase tomar a chamada do dono da empreiteira, eu falei, não, o pior vai acontecer depois. O problema nem era Eu ele. vou ficar no buraco aqui mesmo, não vou pra casa não, deixa eu aqui mesmo. Mas é isso, cara. O problema é o concreto, né? Ele seca e ele vai, Vai ficar ali ficar embaixo, vai ficar concretado, preso. Mas assim, o espírito do engenheiro é só para dar esse fechamento. O espírito do engenheiro é esse, gente. Mão na massa. Mão na Sabe, massa, o cara fazer que às vezes quer se tornar engenheiro e ficar sentado no escritório. com ar-condicionado, sabe? Não, eu vou fazer aqui porque eu não vou. Não. O cara que é de campo, né? Que eu fui muito tempo, o espírito é esse, cara. É para terminar a obra, vamos terminar. fazer. É para concretar, é para sair, vamos lá. Entendeu? Não é para ficar. O que infelizmente muita gente hoje, alguns profissionais, fica fazendo serviços burocráticos porque a empresa não quer contratar um administrativo, não quer contratar um cara de estoque, não quer contratar nada. Então fica por conta do engenheiro. Aí ele vira mais um engenheiro administrativo do que amassar barro, ou tomar chuva, ou ajudar numa concretagem. Legal. Nessa área de engenharia, né, a gente tem muitas passagens, né? E é isso, né? Então todo engenheiro que vai para campo, ele traz consigo várias histórias, né? Várias histórias, né? Então assim, eu trabalhei na construção de uma rodovia, né, que era o prolongamento da Ayrton Senna e hoje Carvalho Pinto. Então tinha um trecho lá, que era o trecho de São José dos Campos, que eu fiscalizava e era um corte em rocha, né? E nesse corte em rocha, os caras fazem o buraco para enfiar dinamite, os detonadores e tudo mais. E tinha um cara junto com a gente lá, né, que estava fumando. É uma combinação maravilhosa, né? Fantástico, Você né? imagina, fumar em cima de detonador de dinamite, né? Era uma coisa que você acende o pavio, né? E aquilo vai correndo e Ele não assistiu explode, o Coyote né? Papaléguas. Mais ou menos isso, né? E quando ele jogou a bituca, um dos funcionários que estavam lá armando as dinamite pulou naquilo, não deixou a bituca cair no chão e apagou na mão. Então aquilo gerou uma certa tensão, né? O coração foi ababou. Mas depois que passa a tensão, você vai lá para o refeitório para almoçar e todo mundo morre da risada, né? Por conta daquilo, porque ele mesmo percebeu depois que, pô, eu fiz um negócio super errado, né? Poderia ter causado uma tragédia terrível. tragédia muito grande. Meu Deus. Então, assim... Hoje então, a gente ri, né? Hoje o engenheiro, que eu acho assim, eu acho muito gostoso, por exemplo, você sair para campo. Eu também não gosto. Hoje eu vivo no escritório, né? Por conta das atribuições que você tem. Exatamente. Mas
Eu sempre gostei de campo, eu sempre gostei de obra. Hoje, por exemplo, toda vez que eu tenho a oportunidade de sair para ir conhecer um piscinão, para saber como está a limpeza do piscinão, eu sou o primeiro, né? Vamos lá, vamos ver e tudo mais, porque eu gosto. Eu gosto realmente desse ambiente fora do escritório, né? Que legal. Então isso aí traz aí N histórias aí pra gente. Por isso que eu acho que engenheiro civil, ele tem que ter todas essas passagens, né? E tem que começar pelo amassando barro, tem que estar no canteiro de obra, para depois ele ver o escritório para ver se realmente vale a pena ele ficar lá, né? Que legal, professores. Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer por vocês terem aceito esse convite. Sei que a agenda de vocês não é mais final de ano, é complexa, é apertada. O episódio está indo no ar em janeiro, mas a gente está gravando na última semana de dezembro, então assim... Tá difícil, né? Mas eu quero agradecer mesmo a presença de vocês aqui. Avisar pro pessoal que tá escutando a gente que a gente tem episódio novo toda terça, quinta e sábado e que o nosso vestibular está aberto, aguardando a sua inscrição. Então é só... Para encontrar esses dois é aqui no Oswaldo Cruz. Vem fazer com a gente que vocês vão ter um futuro brilhante. Algum recado? Não, quero só agradecer mesmo, professores. Foi um prazer, assim, estar com vocês aqui. Particularmente para mim, expandiu muito a minha percepção em relação à engenharia civil, né? Desde o começo eu estou falando isso e realmente é incrível. Parabéns pelo trabalho que vocês executam, parabéns pela carreira que vocês trilharam até aqui. Eu acredito que todos os alunos que estão aqui e os futuros alunos, para eles vai ser um prazer, né, conviver com profissionais tão gabaritados quanto vocês. Assim, muito obrigado por, como a Gi falou, por ter tirado um tempinho de vocês para vir aqui conversar com a gente. A gente que agradece a oportunidade de poder trazer essas informações, né? E lembrando que o engenheiro civil, ele projeta, ele executa e gerencia, né? Legal. Então você veja que é muito gratificante completo, hoje, né? Nessa área, né, poder estar atuando e poder estar disponibilizando esse nosso conhecimento. Porque eu faço questão de dizer até para os nossos alunos que ele vai passar a ser um colega meu de trabalho e não um concorrente meu de trabalho, né? Então essa é a filosofia que a gente aplica aqui. Que legal, gente. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço. Assim, falar de engenharia é sempre bom, independentemente se é com os pares, né, ou com pessoas talvez que não tenham tanta ou familiaridade ou conhecimento, mas é bom porque assim a gente consegue reparar algumas desinformações. Sim. Né? Então às vezes você dando a informação, pelo menos o que a gente quer, né, que seja a mais correta, a mais transparente, a mais soberana em termos de engenharia, para que um público que esteja aí nos vendo, ouvindo, pelo menos façam essa análise ou essa reflexão do que realmente é engenharia civil, né? Então é assim, seja aqui na FOCcast ou no bar da esquina, no boteco, aliás eu gosto de boteco, tá? Então, boteco raiz, tá? Não é aqueles boteco gordo, não. Sério, gente, acabou aqui, então a gente vai conversar. Já gostei mais ainda deles. Mas assim, é extremamente importante você aparar essas arestas, né, de cultura. Aquela pergunta que eu fiz, por que a gente constrói ainda com tijolinho e bloco? Tá? E aí vem aquela questão dos pesquisadores, dos empreendedores, porque começa a dar essa visão, aí o cara tem que encontrar um coringa na vida dele. Sim, que é para instigar e falar, não, eu vou para essa área, vou para aquela outra área, mas eu vou procurar, né, coisas novas. Claro, a gente não está desmerecendo quem faz do jeito que faz. Sim. Tá? Como também não estou desmerecendo aquela pergunta que eu fiz sobre a medicina e a engenharia. Todos têm os seus valores, né? É apenas uma comparação de como que a gente atua. Então, essas questões, elas são sempre importantes para quem ainda vai conhecer um pouco da engenharia. Que legal. Tá? Então, a nossa presença aqui, trazendo pelo menos esse pouco de informação, acho que já ajuda a tomarem decisão. Gente, decisão em engenharia é tudo.
Legal. Legal. E esquecer que o engenheiro ele é realizador de sonhos, né? Exato, ainda tem essa. Você pode realizar um sonho. Quem não tem um sonho, ele tem um apartamento, Uma uma casa, um pequeno comércio, alguma coisa assim, né? Ou a estrutura, vamos dizer assim. Exatamente. Somos nós. Que legal, gente. Obrigado. Obrigada, viu, gente? Não por isso. Muito obrigada, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço, até mais. Obrigado.